Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Olha, depois de 415, 420 vídeos aí, esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou fazer falando sobre anatomia. Até hoje eu sempre vim aqui, me posicionei trazendo informações sobre bioquímica, né? Sobre as rotas metabólicas, fisiologia, mas sobre anatomia, nunca. E eu achei tão legal parar aqui hoje e fazer um vídeo falando sobre anatomia e, de certa forma, fisiologia, né? Nós vamos linkar aqui anatomia e fisiologia do coração. Por quê? Porque hoje a gente vai entender por que esse órgão ele é tão associado ao amor, né? Por que quando a gente desenha um coração, o desenho é assim, ó. E por que quando eu quero simbolizar que eu amo alguém, no WhatsApp lá, como é que você manda o símbolozinho do amor? Você bota um coração. Por que o coraçãozinho é o símbolo do amor? E a gente vai entender hoje qual é o órgão mais altruísta do corpo. Essa é a missão do vídeo de hoje e vamos lá. A gente vai pegar um pouco pesado, você vai sair daqui desse vídeo um pouco médico hoje, tá? Um pouco médico, você vai entender bastante sobre aulas de anatomia. Mas, antes disso, antes de falar sobre anatomia, falamos de altruísmo, né? Um órgão altruísta, um órgão que simboliza amor e um órgão que tem um trabalho extremo para manter você vivo. Aliás, o coração é o primeiro órgão que já trabalha no desenvolvimento fetal. Por quê? Porque ele é o órgão que tem que bombar sangue para os outros órgãos conseguirem funcionar. Então é ele o primeiro. Tudo começa com o coração e ao longo da vida, esse bichinho ele tem uma carga de trabalho sem férias, sem descanso. Se ele descansou, é horrível. Isso é um sinal do quê? De uma parada cardíaca. Olha aqui alguns dados importantes. Olha só. Durante o dia, o número de vezes que o coração bate são 100 mil vezes. Durante a vida, ele vai bater em média, é claro que isso depende do tempo de vida, a média, ele vai bater 3 bilhões de vezes. Cada vez que o coração bate, ele vai jogar para a artéria aorta 85 ml de sangue. Durante o dia, então, ele vai mandar 8.500 ml de sangue para o corpo todo. O que faz com que durante a vida, em média, o coração bombeie 200 milhões de litros durante a vida. Aqui por dia não é ml, é litro. Litro. Ó, 85 ml por batida, 8.500 litros por dia, 200 milhões de litros de sangue durante uma vida, o que daria para encher 100 piscinas olímpicas com raia de 50 metros cada piscina de sangue durante a vida. O órgão que trabalha. Olha a importância de tudo isso. E como que ele faz isso? Como é que funciona esse processo de bater, de mandar sangue para o corpo? Bom, o coração, por mais que ele seja simbolizado assim, o desenho dele, olhando de frente, é mais ou menos assim, ó, tá? Isso aqui seria o coração. A gente vai entender aqui um pouquinho da anatomia e inclusive aprender o que é a pequena e a grande circulação para que a gente consiga chegar onde eu quero, que é na parte final dessa circulação toda. Vamos dividir o coração aqui em 4 partes. Ó, isso aqui é um órgão olhando de frente, tá? Então aqui eu tenho o átrio direito, aqui eu tenho o átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, ok? O Fernando vai ajudando a gente aqui com imagens, tá? Porque é difícil desenhar o coração com perfeição. Bom, a gente aprende na faculdade
na faculdade, no colégio, erroneamente, uma divisão entre artérias e veias, né? A gente aprende assim, ó, que a artéria é o que transporta o sangue rico em oxigênio e veias transportam o sangue pobre em oxigênio. Ou também a gente aprende sangue sujo. Isso é quase que uma realidade no corpo, tá? Porém, aqui no coração existe uma troca aqui, né, que nós vamos aprender, que faz com que essa regra ela não possa ser usada como uma regra. Bom, mas de uma forma geral, as veias do corpo, elas vão recolhendo todo o sangue que foi circulando para ir deixando oxigênio para os tecidos. O sangue chegou nos tecidos, liberou oxigênio e quando ele liberou oxigênio, ele tem que voltar para algum lugar para pegar mais oxigênio. Então, o sangue que foi vindo das pernas, né, foi subindo da parte inferior do abdômen, todo esse sangue do coração para baixo, ele vai se juntando até que ele forme uma veia chamada veia cava inferior. Então, o sangue que vem de baixo do corpo, ele vai vir pela veia cava inferior. O sangue que vem da cabeça e dos braços, ele vai vir de cima. E a gente vai chamar, então, essa veia que vai vir de cima de veia cava superior. Olha só, veia cava inferior trouxe o sangue de baixo, veia cava superior trouxe o sangue de cima. E essas duas veias, elas vão chegar por trás do coração e elas vão trazer o sangue para cá, ó. Elas vão trazer o sangue pro átrio direito. Então é no átrio direito que vai entrar o sangue que foi recolhido de todo o corpo. Até aí, ok? Bom, legal. Agora, esse sangue que está aqui, ele vai ter que descer para o ventrículo direito. E ele vai fazer isso através de uma válvula que está aqui, que é chamada de válvula tricúspide. Vamos entender por que ela é chamada de válvula tricúspide. Ó, vamos olhar de cima. Se eu olhar essa válvula de cima, ela é redonda, né? É um canal por onde o sangue vai atravessar de cima para baixo. E ela é feita de 3 válvulas. Isso a gente chama de valva. Uma válvula com 3 válvulas. Por isso que ela chama tricúspide. Ela tem 3 cúspides aqui, tá? Então, ó, quando tiver essa necessidade do sangue descer, essa válvula vai abrir as cúspides dela para o sangue passar e o sangue vai voltar. E a válvula vai voltar a se fechar. E se ela não se fechar bem, o sangue volta para cima. O que a gente chama isso de sopro. Isso é um sopro, né? O sopro, aquele barulhinho do sangue voltando, é quando o cardiologista fala assim, ó, você tem um sopro no coração. Então o certo é que esse sangue desça. Bom, muito bem. Quando o sangue desceu para o ventrículo direito, ele continua sem oxigênio. E eu estou fazendo toda essa circulação aqui de sangue, por quê? Porque eu quero colocar oxigênio nesse sangue. Como que eu faço isso? Qual é o órgão do corpo que tem maior capacidade de ter oxigênio, de reter oxigênio? Pulmões. Então vai acontecer o quê? Deste ventrículo direito aqui, vai sair uma artéria chamada de artéria pulmonar. Então olha só, essa artéria pulmonar que sai pela frente do coração, ela vai se dividir aqui e vai uma para cada lado. Agora a gente vai apagar aqui um pouco, porque está ficando até ruim de entender, e vai desenhar só isso aqui, ó, que eu estava querendo mostrar para vocês, ó. A artéria pulmonar, ela vai sair daqui e aqui então a gente tem o coração, né? Ó, vamos desenhar o coração por trás dessa artéria, tá? Ó, a artéria está pela frente do coração e agora então para cada pulmão foi um pouquinho de sangue que estava aqui no ventrículo direito. Olha onde é que eu falei para vocês que teria aqui já alguma coisinha que ia mudar sobre aquela informação da professora da 4ª série de biologia. A gente acabou de ter uma artéria transportando sangue com pouco oxigênio. Então aqui quebra toda aquela historinha de que artérias transportam sangue rico em oxigênio. Bom, então essa artéria pulmonar, que vai se dividir em artéria pulmonar direita
e artéria pulmonar esquerda, vai trazer o sangue aqui para o pulmão e esse sangue vai receber o oxigênio e agora então ele vai ter que voltar para o pulmão, para o coração. O sangue oxigenado volta para o coração. Como que vai acontecer isso? Dos pulmões vai sair veias. Veias sairão aqui dos pulmões. Ó, aqui está o coração de novo. O sangue foi por artérias e agora de cada pulmão vai sair duas veias. Ó, duas veias. E essas veias, elas vieram para onde? Elas vieram para o átrio esquerdo. Então agora, o átrio esquerdo, ele recebeu sangue oxigenado. Perceberam que o sangue oxigenado veio através das veias? Mais uma vez, a gente quebra aquela historinha de que veia transporta sangue pobre em oxigênio. Aqui, essa historinha mudou. Sabe o que eu acabei de desenhar aqui? Eu acabei de desenhar aquilo que a gente aprendeu, chamado de pequena circulação. Vocês lembram que a gente dividia a circulação em grande e pequena? Essa aqui é a pequena circulação, tá? Onde o sangue entrou pelo lado direito do coração, ele foi levado para os pulmões para receber oxigênio e agora ele voltou para o lado esquerdo do coração. Então a gente pode sim dividir o coração em lado direito e esquerdo, onde a gente fala que do lado direito existe um fluxo de sangue pobre em oxigênio. Do lado esquerdo vai ser onde circula um sangue rico em oxigênio. E essa divisão ela pode sim ser feita, tá? Bom, aí então o sangue entrou pelo átrio esquerdo e ele precisa descer aqui para o ventrículo esquerdo. Aqui eu também vou ter uma válvula que vai fazer com que seja possível essa passagem. Aqui a válvula era chamada de válvula tricúspide. Desse outro lado, ela é chamada de válvula bicúspide, porque ela não é desse jeito assim, ó. Ela é, se a gente for desenhar aqui, ela é uma válvula com duas cúspides, assim, ó. Ou também conhecida como válvula mitral. A válvula mitral é uma válvula com duas cúspides. Até aí tudo bem? Agora que eu já tô com o meu sangue cheio de oxigênio aqui no ventrículo esquerdo, eu vou precisar mandar esse sangue para o resto do meu corpo. Agora é o sangue pronto para todos os tecidos. Como é que vai ser isso? Deste ventrículo esquerdo aqui, vai sair a artéria mais famosa do corpo, chamada de artéria aorta. Então vamos desenhar a artéria aorta aqui, ó. Ela vai sair daqui, ela faz uma crescente, né, pela frente do coração. Ela lança os primeiros ramos aqui no que a gente chama de cajado da aorta, né? A aorta ela é separada em fração ascendente, que é a parte que sobe, o cajado da aorta, que é esse cajado em forma de cajado, depois ela vai virar a aorta descendente, que é a parte que vai descer. E a aorta descendente, ela tem a parte descendente torácica, que está passando pelo tórax, ela vai atravessar o diafragma e ela vai virar a aorta descendente abdominal, que vai descer pelo abdômen até que depois ela bifurca e vai lá para as pernas, tá? Então, olha só, a gente aprendeu aqui, né, como que o sangue entrou no coração, como que ele foi para os pulmões, como que ele voltou de novo para o coração e como que ele foi transportado para o resto do corpo. Essa parte aqui que eu desenhei, esses três ramos aqui, é justamente o que vai levar sangue para a cabeça e para os braços, né? Aqui a gente chama de tronco braquiocefálico. Esse daqui a gente chama de artéria subclávia esquerda, ou seja, vai vir para o braço, irrigar o braço esquerdo. Esse aqui chama carótida comum esquerda, que vai subir a carótida sobe pelo pescoço, lado esquerdo. E esse tronco braquiocefálico, ele vai se dividir aqui também, ó.
Aí ele vai dar origem aqui à carótida comum direita e a subclávia direita aqui. Subclávia direita, né? Ou seja, subclávia direita para o braço direito, carótida direita para subir aqui pelo pescoço, né? Então tá tudo aqui, ó. Agora a gente aprendeu como que o sangue entra, como que o sangue sai. Legal. Porém, algo extremamente importante e que a gente não se dá conta nem quando a gente está fazendo lá aula de anatomia, a gente é estudante de medicina e lá a gente recebe a primeira vez uma informação que ela é tão óbvia, mas a gente nunca pensou nisso. O que é que a gente deixa escapar quando estuda o coração? Quando a gente estuda o coração na aula de biologia da primeira série, do primeiro grau. A gente estuda como que o sangue entra, como que o sangue sai, mas aí fica aquela impressão que o coração ele se alimenta desse sangue que entra e que sai, né? Como se ele fosse um órgão esponjoso que deixa absorver esse sangue. Vamos pensar, coração é um músculo. Coração é um músculo e, como tal, precisa de sangue para funcionar. Inclusive, precisa de um sangue bom, né? Porque tem que ter muito oxigênio no coração, considerando que as células que contêm maior concentração de mitocôndrias são as células cardíacas, né? Os miócitos. São 5.000 mitocôndrias para cada célula cardíaca, porque é um órgão que precisa de muita energia para ficar batendo o dia todo. O coração, ele produz para si próprio 65 quilos de ATP por dia. Olha só, ATP, né? Que é a energia do corpo. O coração produz 65 quilos de ATP por dia e ele usa esse ATP. E para isso ele precisa de um sangue muito nobre, de um sangue muito rico em oxigênio. Só que tem um detalhe. Quando a gente mostrou aqui para vocês as câmeras cardíacas, né, que são os átrios e os ventrículos, olha aqui, ó. Vamos desenhar de novo. Aqui, ó. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Aqui dentro existem essas câmaras cardíacas, tá? Que a gente acabou de dar o nome para elas aqui. Quando o sangue está aqui dentro, esse sangue ele não vai ser absorvido pelas próprias paredes dos átrios e ventrículos. Ele não vai ser absorvido para o próprio uso. Ele precisa receber isso através de uma circulação, tá? Então, como que o sangue ele chega ao coração? Agora é que vem a parte mais bonita aqui. Lembra que a gente estudou que do ventrículo esquerdo vai sair a artéria aorta, né? Então vamos desenhar aqui bem grandão esse coração, ó. Bem grandão. Tá? Deste ventrículo vai sair a aorta. E a aorta, ela tem uma válvula aqui, porque toda vez que o sangue entra ou sai do coração, vai existir uma válvula para que o sangue ele passe pela válvula, mas ele não volte, não pode ter refluxo de sangue. O sangue tem que ir, ele só vai para frente. E quem faz isso são as válvulas, que elas abrem e elas fecham, ok? Bom, eu vou fazer esse desenho aqui ainda maior. Eu vou desenhar só o ventrículo esquerdo. Ó, aqui está a câmara, ventrículo esquerdo, aqui está saindo a artéria aorta e aqui está essa válvula. Olha o que vai acontecer. Essa válvula, ela tem as três válvulas, né, as cúspides, que vão fazer isso aqui, ó. Elas vão fazer isso, ó. Ela vai abrir para o sangue passar e ela vai fechar. Ela vai abrir e ela vai fechar, tá? Então, quando ela abre aqui as cúspides que vão ficar assim, ó. Ó. Exatamente assim, ó. Abriu, depois ela fecha. Abriu, ela fecha. Atrás dessas cúspides aqui
Ou seja, exatamente aqui vão sair dois raminhos, chamada de tronco coronariano esquerdo e o outro chamado de coronária direita. O que são as coronárias, que a gente já ouviu falar inúmeras vezes? O paciente teve uma obstrução na coronária. Coronárias são as artérias que levam o sangue para o coração. São três as principais, né? Porque depois o tronco coronariano esquerdo vai dividir em mais dois, né? Mas daqui da artéria aorta saem dois raminhos coronarianos que ficam exatamente aqui na saída. Só que olha o que acontece. Quando o coração ele doa todo o sangue que está nele para a artéria aorta, ele vai abrir as cúspides. E quando a cúspide abriu aqui, olha o que aconteceu. Quando abriu a cúspide, as coronárias que estão aqui esperando sangue, elas se fecham, porque a cúspide fechou a coronária. E o sangue vai todo embora, todo embora. O coração fica só olhando o sangue que era todo dele, estava em posse dele, e ele mandou tudo embora. E sabe quando que essas coronárias vão receber sangue? Quando essas cúspides fecham de novo e elas liberam aqui então, elas liberam o buraquinho da coronária para que o sangue que foi jogado para a aorta, num pequeno refluxozinho aqui, ele volte a encher as coronárias e levar então para o coração esse sangue que ele precisa para viver, para sobreviver. Por isso que o coração, ele é considerado o órgão mais altruísta do corpo. Quer saber por quê? Vamos lá. Vamos supor que você recebesse alimentos para doar, tá? Você recebe, você é um distribuidor de recursos. Vamos usar como exemplo o recurso alimento. Então você precisa comer, você precisa de sustento e você recebe 100 quilos por mês de alimento e a tua missão aqui é doar esses alimentos. Bom, mas você precisa comer também. Então vamos lá, o que você faria? Se você fosse uma pessoa muito egoísta, você ficaria com os 100 quilos para você. Mas você não é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa que pensa nos outros. Então, por pensar nos outros, o que você faria? Olha, se você pensar muito nos outros, você daria 90 quilos para doação e ficaria com 10 quilos de comida para você. Mas se você fosse um cara bom, muito bom. E o coração? O que ele faz? Ele recebe 100% do sangue para ele e ele tem que doar para os outros órgãos. Como que ele faz isso? Quanto que ele fica para ele? Ele não fica com absolutamente nada. Ele confia na natureza. Ele doa todo o sangue que ele recebe, colocando tudo isso na artéria aorta. E é quando essa válvula se fecha que alguma coisa volta para o coração, garantindo assim a vida dele, para que ele possa garantir a vida do resto do corpo. Isso é uma coisa divina, isso é algo incontestável e é por isso, talvez, que o nosso centro, o nosso eu interior, ele seja tão bem representado pelo coração. Porque quando você quer se identificar para alguma coisa, algum evento, algo que você está participando e perguntam quem quer participar, quem é que está aqui, quem é, ou num sorteio, né? Tem um sorteio lá debaixo da mesa, da cadeira que você está sentado, tem um número. Vamos ver então quem pegou o número 7. Aí vão falar assim lá, por exemplo, o premiado foi aqui então Samuel da Lelaste. Como é que eu vou dizer que sou eu? Eu vou dizer assim, sou eu. Por que eu aponto para o meu coração quando eu quero me identificar? Ou será que eu faço assim, sou eu aqui, ó, Samuel sou eu. Ou bato no braço, talvez no meu joelho. Não, eu sempre aponto para o meu coração, né? Por quê? O coração ele é o órgão que representa o nosso eu interior. E eu adoro explicar essa parte da anatomia do coração,
porque fica tão lindo e tão fácil de entender qual que seria o nosso dever diante da vida, né? A gente imitar o coração. Se a gente conseguisse imitar esse órgão lindo, nobre e maravilhoso, com certeza o mundo ele seria um lugar muito mais agradável e muito mais habitável. E um órgão tão nobre, tão energético como o coração, que ele é um órgão extremamente energético, é possível medir a energia frequencial do coração numa distância de até 7 metros, ou seja, 7 metros longe de uma pessoa, a gente consegue medir a frequência, a energia que esse órgão emite. Um órgão tão energético, ele obviamente ele é muito sensível às emoções e aos sentimentos, pensamentos, sentimentos, né? Então, a aulinha aqui de hoje era sobre anatomia, para vocês conhecerem um pouquinho melhor esse órgão que está aqui bombeando sangue dentro do tórax de vocês, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que a imensa maioria das patologias cardíacas, seja a hipertensão arterial sistêmica, taquiarritmia, fibrilação atrial, essas doenças elas estão muito associadas a distúrbios emocionais. E isso não sou eu que estou falando. Isso é tão legal de falar porque talvez 3 anos atrás conversar sobre emoções e doenças cardíacas fosse algo taxado como esoterismo. Só que o ano passado, a primeira sociedade, a primeira especialidade médica do mundo a adotar e aceitar a espiritualidade como um pilar de tratamento foi a Sociedade de Cardiologia. Eu, inclusive, a partir dali, comecei a respeitar ainda mais os cardiologistas por estarem tão à frente de pesquisas, né? Não existe como negar essa participação da espiritualidade associada a doenças. Quando eu me formei médico, eu não entendia absolutamente nada de integralidade do corpo humano, eu entendia tudo separado. Quando eu comecei a praticar uma medicina mais integrativa, mais integral, eu comecei a voltar minha visão demais para a alimentação, acreditando que o alimento tinha uma participação muito grande na saúde ou na doença. E eu ainda acredito nisso, poxa, eu sou um divulgador disso. Só que hoje, 13, 14 anos depois de ter começado a estudar a medicina integrativa, eu já não enxergo mais o alimento como o primeiro causador das doenças. Botei ele em segundo plano porque a parte da saúde mental é muito mais impactante do que a própria alimentação no corpo. E o órgão coração é um dos órgãos que tem a maior representatividade disso, onde pensamentos e sentimentos podem impactar diretamente nas doenças cardiológicas. Eu tenho a graça de todos os dias poder contar com um professor dentro da minha clínica aqui, que é o Dr. Walter Pim. Quem me segue no Instagram já viu várias vezes eu postando ele em directs, que é o cardiologista que trabalha aqui na minha equipe e que trabalha muito bem com essa questão da espiritualidade como um comportamento cardíaco, no comportamento cardíaco, né? Então eu me senti na obrigação aqui de vir fazer esse vídeo para vocês hoje, explicar um pouquinho de como funciona esse órgão, a anatomia e a fisiologia e a importância dele, o impacto dele nas doenças, né? Que a gente hoje sabe, a maior causa de morte no mundo ainda são enfermidades associadas ao coração, né? Isquemias cardíacas. E então a gente tem que repensar um pouquinho porque é a doença que mais tira a vida de pessoas no mundo. A gente tem que refletir, revisar um pouco da nossa abordagem como médicos. O que a gente está fazendo como médico para evitar isso? Será que eu sou aquele médico que fica simplesmente olhando o exame de colesterol e prescrevendo estatinas para o paciente que tem o colesterol aumentado? Ou será que eu estou sendo um médico que estou olhando para o meu paciente não só como um coração, mas sim um órgão energético que bate num corpo, que impacta nos outros órgãos e que tem uma relação tremenda com o meu sistema nervoso central. Cérebro e coração trabalham o dia inteiro em sinergia
em cumplicidade e a gente tem que entender essa relação e começar a trabalhar muito mais o nosso lado de inteligência emocional para que esse órgão possa nos servir com o propósito que ele veio para a gente, né? Nos foi dado um coração para garantir o fluxo sanguíneo de todo o nosso corpo, mas para isso ele precisa, pelo menos, não ser maltratado. Apenas aqui para finalizar, eu vou mostrar uma imagem aqui, ó, de um coração saudável, um coração bonitinho, que é o coração que a gente recebeu, e eu vou mostrar para vocês o coração de mais de 50% da população. Tá aqui ele, ó. Mais de 50% da população tem um órgão atolado de gordura visceral, fazendo com que esse coitadinho sofra para manter a sua profissão, a sua missão, né? Que é o que ele tem que fazer de melhor, é bater para mandar sangue. Imagina esse órgão cheio dessa gordura amarelada, gordura visceral, tendo que trabalhar e atender você. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha, bota no grupo da família, principalmente dessas pessoas aí que você conhece, que não estão cuidando com amor e carinho desse órgão tão importante. Se você não está inscrito no meu canal ainda, sinceramente, eu não sei por que você não fez isso. Então se inscreva, aciona o sininho para receber todas as semanas novos avisos de vídeos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.